Depois mostrar? Então tá. Chico Zidro, o que é literatura de pulp ou pulp fiction? Pulp Fiction é uma literatura... literatura barata. Contos, Simples, romances... assim, Feitos em papel... De bolso, né? Feito em papel... Papel mais vagabundo, papel né? vagabundo, né? Mas em conta, né? Compraram em banca de revista, né? Principalmente nos Estados Unidos e tal, né? E o que é o Pulp Fiction mais famoso da história? Ellery Queen? Não, tô... Pena que eu não consegui achar, eu tenho uns Pulp Fiction em casa, só que eu não O consegui que achar. não tem naquela casa dele, mas se um dia ele achar alguma coisa, eu acho que é, né? E aí, mas aí eu não consegui trazer porque eu não consegui achar, eu revirei, não conseguia muita coisa. Mas né? então tá. Mas aí nós vamos hoje de Falamos Quentin sobre... Tarantino. Quentin? Não é Quentin? Tarantino, pode ser. Hoje Seu segundo filme? é o segundo filme como diretor. Diretor. Hoje vamos falar de Pulp Fiction. Tempo de Violência. O primeiro, Tempo de Violência em o português, primeiro né? é o Cães de Aluguel. Que é um Isso é filme legal. massa também, mas é muito mais violento que o Tempo de Violência. Isso que é uma contradição legal. Eu acho que por isso que esse nome em português botaram pensando no Cães de Aluguel. Mas então, como muita gente perguntou pra gente que a gente nunca chamava do Quentin Tarantino, então pra todos que queriam o Quentin Tarantino, nós vamos falar sobre o filme dos anos 90, que é a Pulp Fiction. Que muito filme pós-Pulp Fiction veio por causa do Pulp Fiction. Então, como diria o Dick Dale, entra aí a música, né? Que trilha que tem esse filme, né? Baita trilha, é verdade, cara. Mas voltando, né? O primeiro nosso youtuber preferido, predileto, vai falar o que tem que fazer pra Cinema de pra peso, deixar o cinema de peso cada vez hoje mais falando forte. sobre Quentin Tarantino e Pulp Fiction. E antes de começar a falar e viajar aqui no filme, falar sobre... A gente vai pedir você lá no canal se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. E também você pode correr a nossos brindes, né, nossas promoções. Inclusive Até caneca. Fazendo um pequeno adendo, não é concorrer, é conquistar. É conquistar. Porque tu ganha a caneca se tu comenta e chamar muita gente pra se inscrever e comentar e curtir teu comentário. Curte o O comentário. comentário mais curtido leva a caneca. Cara, são dezenas de milhares de algumas pessoas que já ganharam. Verdade. 35 programas, né? de Algumas bilhões de pessoas já pessoas. ganharam. Até vou trazer algumas fotos hoje de pessoas que ganharam. Tem uma senhora que ganhou a Zaira. Dona Zaira, nossa A Zaira é uma espectadora nossas mais fãs, fiel. fã, comenta, fala comigo, fala pessoalmente no WhatsApp O que comigo. ela ganhou? Ela Uma ganhou caneca do de... cinema de peso, né? do cinema de peso do programa. ganhou porque ela é fã do cinema de Porque ela é peso. fã do cinema de peso. Isso é Tá muito lá bacana, no né, sítio cara? dela, lá em Charqueadas, lá, com certeza vai assistir esse programa, que Não ela é o presídio. adora. Não, mas não fala assim. Mas você é fã do... Tem que ser meio... Mas ela mora uns 7 km do presídio. Não, tô brincando, tem que fazer uma aparição aqui. Né? É claro. E essas canecas, que hoje a gente não esqueceu de trazer, né? Porque ela já mostrou tantas vezes, É. né? Eu Elas mostro são- em off agora. Tá aqui a caneca do cinema Elas de peso. são proporcionadas pelo Carlão do Woodstock. Ana Lima e Silva. Número 35. 35 no cotovelo Cotovelo cultural, do Centro Histórico de Porto Alegre. Vocês vão ver agora imagens bacanas de tudo que o Carlão tem para oferecer lá. Até o Chico do mundo aparece, pop. até o Chico aparece nas imagens, assim. O Chico tá ali nas o imagens, Chico né? tá lá vendo tudo. O Chico tá Cara, lá, do mundo né? pop e o calor que tá hoje aqui de novo tá infernal. Então Porto Alegre... eu vou derreter. E se tu consegue ver isso, tu vê, senão tu só ouve. Não tem problema. Ouvir, deixa rolando. Se inscreve, deixa rolando e dá um view ali. Que o cinema de peso vai crescer cada vez mais, porque a nossa meta não é conquistar o mundo, é conquistar quase o mundo. Mas então... Pink cérebro, conquistar o mundo. Eu ia falar. Então, o Pulp Fiction, eu tava tipo... O Fiction conquistou o mundo, né? Conquistou, pra mim é um filme referência dos anos 90. Eu acho que a cara dos 90 mas ao mesmo tempo é a cara dos 90 sem ser anos 90. Porque o Quentin Tarantino pescou toda aquela influência dos 60, 70, até do filme noir dos anos 40, até filmes de violência dos anos 70, filme de Kung Fu asiático dos anos 70, filmes de violência extrema da nova Hollywood, anos 80. Ele fez um liquidificador maravilhoso, né? Ele estava começando a fazer a sua marca registrada, né? Que é o de
fisgar suas referências cinematográficas, sim. literárias. E passar isso pra tela, né, cara? Passar isso pra tela. E ele consegue uma naturalidade. né? Cara, e outra coisa, o Tarantino não é um estudioso, ele é um cinéfilo. Isso eu acho Pô, muito legal, cara. ele trabalhava na locadora, né? E eu acho que até pra acabar muito a coisa que é cinema é coisa pra gente culta, que estuda Ingrid Bergman, Fellini, e tal, não, cara. Cara, às vezes fazer cinema é tu gostar de cinema. Eu acho que o importante é tu gostar de cinema. O Tarantino falou em relação ao Pulp Fiction que ele queria entender, ele via alguns filmes dezenas de vezes pra entender porque ele foi empreendeu ele. E ele foi criando referências e foi homenageando os seus diretores e suas cenas prediletas nos filmes. Howard Hawks, Douglas Sirk, que tem muito do filme dele, ele pega... Cara, e o Pulp Fiction, tipo... O que foi? O Pulp Fiction, ele estreou em Cannes, né, em 94, e, cara, ele foi aplaudido de pé, né? Porque foi uma coisa, assim, tipo, monumental, né? Que foi, até o Rubens Angel Filho, falecido, que pra mim foi o maior crítico de cinema da história do Brasil. O Merten também é o segundo. Sim, não, pode ser o primeiro, eu gosto muito do Merten também. O Chico é o terceiro, não. Não, mas o Rubens Angel Filho, ele tava em Cannes nessa... Cara, ele saiu embasbacado tipo, com a novidade que foi Pulp Fiction, né? Sim. Porque é um filme que nós estamos falando de atores, né? É um filme que zela pelos atores, né? E ele não tem uma história, né? E são várias histórias que se juntam e um cronograma... Eu vi assim que são 3 focos, né? 3 núcleos, né? 3 núcleos, né? Centrais, né? Que é o casal que é a Amanda Plummer, né? E o Tim Roth, né? Tim Roth, meu parente, né? meu primo. Isso. Que já tinha atuado em Cães de Aluguel. Exatamente, que era o Chuchu e a Bunny. Isso, Chuchu, né? A Amanda Plummer é a filha do Christopher Plummer. Christopher Plummer. Do Vice Rebelde, né? do Vice Rebelde, que morreu recentemente, né? 200 anos. Era bem velhinho. Esse não dá pra dizer que ele viveu bem. E aí tem a segunda, que é a dupla de assassinos de aluguel, que é o Samuel Jackson. Samuel Jackson, tá, né? E é o Julius, né? Que é o Julius. E o... Que é o Silvio Ceni também tá também, só que Não. o Silvio Ceni parece Não, é a dupla do Samuel Jackson, de outra volta. De outra volta, deu branco aqui, desculpe. Não, mas o John Travolta não é uma coisa legal. Não, não tem. parceiro. Desculpa. Não, é os lucros, né? É a dupla de assaltantes. Os assaltantes pra assaltar a lancheria. Gangsters. A dupla de assassinos de aluguel, ou Sim. que são os... A referência que são os capangas do Marcelo, né? Que é o Ving Rhames. Ving Rhames, né? E a terceira que é o Bruce Willis. E a namorada dele. E a Maria de Medeiros. Né? O Bruce Willis é a Maria de Medeiros. Maria de Medeiros, que ele é um boxeador, né? Cara, E a Maria de Medeiros eu achava ela linda. Mas o incrível do filme, portuguesa. Cara, que todos, assim, ó. Eu até vou citar, todos que. Tim Roth, Amanda Plummer, o John Travolta, o Samuel L. Jackson, o Ving Rhames, né? O Harvey Keitel, né? Que eu aprendi contigo o nome dele, a Uma Thurman, Bruce Willis, a Maria de Medeiros, o Eric Stoltz, a Rosanna Arquette, e o Christopher Walken, cara. Todos, o Steve Buscemi, que é o Buddy Holly. Cara, não tem uma falha, cara. Eles estão perfeitos aqueles atores. E são estrelas, mas assim, é uma naturalidade que eles fazem aquele filme. Faz aquele filme. Tu pega 2 horas e meia, o filme tem 2 horas e meia. Deixa eu tentar me lembrar, eu acho que o John Travolta se reergueu a partir Se ergueu. Tipo Sim. Que antes ele tava fazendo, olha quem está falando. Aí, olha o que você tá falando, foi quando ele voltou voltou pra mídia, né? Pós-Pulp Fiction. Não, antes. Tá, mas 8, 9. ali ele não fez sucesso, ali passou quase. Não, fez sucesso. Sucesso comercial. Fez sucesso. Eu sei, mas não como ator. Tu entende o que eu tô dizendo? Não, tá. Sim. Mas assim, ó. Mas o John Travolta começou lá com o Garoto da Bola de Plástico, né? Sim, muito tempo atrás. Aí depois teve... Breeze. Ali foi o auge dele. Aí ele entra numa fase... Ostracismo total, né? Aí ele volta com... Olha o que você tá falando. Que ele começa, claro, era um filme mais assassinatário, né? Que faleceu até, não foi? Sim, isso. Como é que é o nome daquela morena? Enfim, a companheira dele na hora que ele está falando. Isso, aqui, todo mundo sabe, só no Google. Mas voltando pro Pulp Fiction, esse trabalho de atores e atrizes que o Tarantino fez foi fantástico, cara.
Porque ele criou quadros e o principal é o roteiro original dele, que é dele e do Roger Avary, né? Não é só dele, né? E pelo que eu sei ganhou o também, Oscar de roteiro original, pelo né? que eu sei também, ele não teria cancha pra contratar aquelas pessoas todas. Não, Eles não. aceitaram Cara, cachês eu fico modestíssimos, imaginando, né? cara, como é que um cara que tinha um filme só, um cinéfilo rato de locador até os anos 80, Apresentou aquele roteiro, velho. chegou e conseguiu trazer tanta cobra pra... Não, como é que conseguiu fazer eles lerem o roteiro dele? Não quer é, partir do Cotoleto, ele roteiro que diz, eu quero fazer esse filme. Sim. É que ele tinha. Ele se dava pro pessoal que ele chegava, ele é cinéfilo, ele conhecia, ele tinha alguns contatos, ele fazia amizade com o pessoal. Eu acho que ele deve ser um cara de pau, né? E na época as pessoas os atores mesmo iam na locadora, talvez. E conheciam ele, ele é o. E aí ele também entrou na Miramax, né? Também, né? Mas Não tudo vamos bem, falar mas daí pra te pegar uma estrela da época, como um Bruce Willis, e botar num filme... Mas o Cães de Aluguel também já botou bastante cara bom aí, né? Não é tão... E diz que os cachês foram modestos. E dali o Tarantino explodiu de vez, se mostrou quem ele é. Anteriormente ele tinha feito o roteiro do Amor a Queima-Roupa, acho que era também, né? Que é um filme legal. Também, eu acho que o Assassinos por Natureza é depois, né? Ele foi roteirista. 94. É a mesma coisa, ele roteirizou na mesma época, né? Tanto é que ele foi considerado... O Tarantino, ele foi muito vilanizado porque pela tal culpa da glamorização da violência, né? Mas, cara, eu revendo o Pulp Fiction, cara, eu não vejo uma glamorização da violência ali, cara. O Cães de Aluguel é um pouco mais, eu acho. O Cães de Aluguel é um pouco mais. Ele até abusa mais em filmes pós-Pulp Sim, Fiction. não é. Bastardos e... Não, mas o Assassinos por Natureza sim, talvez, né? Mas daí ele é o roteirista, né? Sim, o mas Oliver Stone que foi se ele foi criticado em Pulp Fiction, depois ele foi com o Matthew McConaughey, com a Juliette Lewis. O casal de assassinos que a mídia idolatra, né? E vão matando gente pelos Estados Unidos. Só que voltando pro Pulp, ali é tipo, a obra dele é exatamente essa questão dos quadros, né? Eu acho que fazia muito tempo que Hollywood não fazia... Não é de Woody Harrelson que fazia Assassinos por Natureza? Isso, o Woody Harrelson é a Juliette Lewis, né? Mas a questão do verbal, né? O Pulp Fiction é um filme muito verbal, é muito diálogo, né, cara? Como a semana passada a gente falou do Marcorde do banal, da idealização filmada do banal, ali é diálogos banais que nós temos no dia a dia, e ele filmou, né? E para os caras fazerem essas cenas assim, tipo, vamos matar alguns caras, vamos falar sobre um quarteirão, né? Como é que se fala na França, o Royal, né? Eu vou falar sobre a questão métrica, né? Cara, coisa que pensar em fazer isso, botar num filme, cara, um diálogo desse, né, cara? Ele é bem incrível. Mas aí esse negócio de os diálogos nonsense, isso aí tem muito de Seinfeld, né? Que o Riba nunca assistiu. Também. Que o Seinfeld é isso. O Seinfeld eles ficavam falando das banalidades do dia. Sim, o Seinfeld é o seriado do nada, né? Do nada. Né? Tudo sobre o nada. O dia que fizerem sem claque eu vejo, não consigo ouvir. Eu gosto de claque. Bom, não consigo ver. Eu gosto. Não, mas o Seinfeld é diferente. O Seinfeld é diferente. Eu não suporto. Continue. Tá, então vamos continuar do Pulp Fiction. Mas eu acho a questão do diálogo, do tipo, o banal se transformar interessante. O banal se Porque transformar cara, aquela cena que tá o Vincent Vega, que é o Travolta, e o Juris, que é o Samuel Jackson falando, num carro 7 horas da manhã, porque eles têm que ir atrás de uma maleta que o chefão deles, que é o Marcelo, tinha deixado com os caras lá, e tinha um cara que tava meio que era deles, né, que tava lá, tinham que resgatar o cara e a maleta. Cara, é surreal, né? Mas ao mesmo tempo, tipo, é incrível, né? Porque até a tomada que ele pega, a tomada do carro, né, que os dois estão conversando no carro, né? No clipe aqui, nosso cineasta, ele sabe, cara, aquela tomada ali. Não, o filme começa com o casal conversando. Nós falamos, da Bunny e do coisa. Depois, só que isso aí vai chegar aqui. Até essa brincadeira temporal do filme. O filme quebra toda a temporalidade. É totalmente psicológica. O primeiro filme eu acho que fazer isso, né? Talvez, cara, por isso que mudou muita coisa. Cidade de Deus, tem que derruba a linearidade do roteiro? Não, já deve ter tido outros. Mas popular e comercial foi Pulp Fiction. Não precisa lembrar de outro seguir. Sabe que. Cara, se tu pensar bem, Cidadão Kane começa com ele falando mas daí é flashbacks, né? Mas não é assim, tipo, a gente não sabe como é que é a história, que peta a história, né? E a coisa vai se encaixando. Então, tanto é que hoje em dia na internet tem mapas de como é que é o dia. Até hoje é difícil o cara tentar, né, fazer a cronologia, principalmente quando entra o Bruce Willis, né, que é o Butch, e né? ainda trazendo a Marcotes da semana passada, se o filme se passa
num período de primavera. Esse aqui é um dia, né? É praticamente um É um dia. dia. Uma manhã. Os caras. Não, tem a noite. Não, tem a noite. Tem a Não, tem noite. até assim que o John Travolta leva uma turma, né? E se a uma tivesse uma irmã, como seria? Hã? A uma turma conseguindo tivesse uma irmã, como seria? O que tem ela? Se a uma turma tivesse uma irmã, como é que seria o nome da irmã? 2 turmas. Essa é bonita. Essa é bonita. Não, só pode ser. Agora eu ri com a risada do Chico, né? Eu só falei pra acabar logo a piada. Eu entendi. E outra volta. O Tarantino, ele tem uma ideia que perguntar pra ele que... Por que tu não gosta de fazer uma trilha sonora, mandar alguém fazer uma trilha sonora pra ti naquela época? Não, ele prefere que usar músicas que ele gosta, né? Tanto é que ele pegou... O John Travolta e uma turma foram sair. Olha, agora é o Ari Toledo aí. É uma volta. Tá. E daí, botando... Tá, deixa a risada, eu vou cortar depois, porque é muita risada esse tipo de vídeo. Só porque... Tá. Mas voltando da questão da trilha sonora, né? O filme já começa a... Pra mim, o filme já começa a pancar justamente pouco. Tu começa a Chuchu e o Bunny querendo não assaltar mais joalherias pra assaltar lanchonetes, que era mais fácil. Eu não sei, mais fácil. Daí eles começam falando aquele diálogo intenso deles e tal, daí pum, corta e... Daí entra aquela trilha sonora do Chick Dale, né? É uma surf music, né? E o Tarantino disse que ele não gostava nada de surf music, só que ele achou tão legal aquela entrada de guitarra do cara, que ele botou... Daí virou uma marca registrada, né? Escrito e dirigido por Quentin Tarantino, né? Tem muita gente que tem camisas disso aí, né? Pride, né? E tal. E voltou aquilo. Daí depois ele começa... Já vai para um Jungle Boogie, né? Jungle Boogie, daí os dois vão, daí pega aqueles dois mafiosos clássicos, que é o Vega e o coisa, e vão atrás desses caras que iam atrás da famosa mala do Marcellus, né? Tipo, a trilha sonora, ela comanda, né? E cara, o Samuel Jackson tá incrível no filme. O John Travolta também, né? Mas o Samuel Jackson tá incrível quando eles entram na casa essa onde eles vão buscar mala. Os gurizão, assim. São 2 gurizão, velho. E os gurizão conversam. 3? Não. Um é um mas o terceiro que tá é depois. ali, um informante que tá ali. Então só deitado. Os dois. Tem um tapando um hambúrguer havaiano. Os dois que estão ali. Daí depois a gente descobre um terceiro. Um quarto. São 4 pessoas que estão na sala. Mas eu tô dizendo os 2 gurizãos que eles vão apagar, cara. Calma. Tá, desculpe. Uma pessoa não importa porque é o informante deles. E eles dão um discurso. Cara, um discurso mais. Um dos mais históricos do cinema, né, cara? Que dá emblemático. Eu quis falar a história. Eu gostei da. Mas, cara, é fugir da expressão. fantástica a força da voz do Samuel Jackson, né? Porque e o olhar dele, cara. O Travolta ali, ele faz um papel meio panacão, né? Era um panacão violento. É um panacão violento, mas ele é um cara assim meio... vai na onda do... E o Samuel Jackson é um religioso, né? Religioso e muito sábio, meio carola, né? É. E o coisa é um drogado. O Travolta é um drogadaço que tava lá louco pra... E que tinha que se servir de babá pra mulher do Marcellus, né? E tal. E o último cara que fez massagem nos pés delas foi atirado de um prédio, né? E tal, não tem a famosa piada, né? E fez massagem nos pés dela. E já notou uma coisa que o Tarantino, ele tem fetiche por pés, né? Sim, isso. E esse aí ele fala dos pés. E os pés da uma turma, né? No Kill Bill. Todos os filmes aparece uma mulher com os pés. Não, mas tu viu com uma turma, no Kill Bill sim, e a uma turma os pés, né? O Tarantino, e até no filme Era Uma Vez em Hollywood, tem uma cena que a Margot Robbie bota os pés sujos, cara, na poltrona do cinema. E era bem coisa. O Tarantino falou que não tem um filme que ele não bota os pés de uma mulher, né? É um fetiche dele por pés, né? Mas voltando para uma turma que deve ter 1,80 m de altura, são uma mulher muito alta, né? Ela era namorada do Marcellus, que é o Gangster, né? Esposa, na verdade. Esposa. Mas era uma casa, né? É como eu falei, é muito difícil falar o que é o roteiro do Pulp Fiction. O que é o roteiro do Pulp Fiction? São várias histórias encaixadas que acabam fechando no final, né? Então tu não tem como fazer como a Marcos, a gente contou todo o filme, Blade Runner, a gente fez, mas o Pulp Fiction a gente pode falar sobre cenas pontuais do filme, né? Eu tentei até que o Pulp Fiction ele vai e volta, né? Sim, e a gente nunca sabe exatamente onde é que tá, onde é que vai chegar o que tá acontecendo realmente, né? Só que tu acaba se encantando, né? Mas tem uma cena um crítico que fala que a preparação da heroína
Sabe que eles fazem uma preparação, é a maior preparação de heroína da história do cinema, né? Não é isso que eu tô falando. E é incrível mesmo, cara. Tu vê vários filmes dos anos 70, os caras botam na colherinha ali, botam o pó ali e viram. Mas ali mostra com uma trilha sonora e o Tarantino. E outra coisa que também o Tarantino foi muito criticado por sempre, tipo essa glamorização de drogas e tal, né? E a Uma Thurman vai, e o John Travolta vai fundo, né? Eles compram do Eric Stoltz, né? O Eric Stoltz é um cara mais azarado no mundo, né? Por quê? Volta pro Futuro. Ele era pra fazer o De Volta pro Futuro e não fez, né? Porque ele estava fazendo a marca do destino, né? E a máscara ele tinha que tirar e tal. Será que ia ser um fracasso fazer o Eric Stoltz? Nunca saberemos, né, cara? Nunca saberemos, mas eu sempre pensei como o Marty McFly, né? Chegou a gravar. Com uma das cenas mais radicais do filme, desde quando que a droga é glamorizada no filme, né, cara? Que a Uma Thurman pega uma hiperdroga que o Eric Stoltz vendeu pra ele, e a Rosanna Arquette é a esposa do traficante, né? E ela cheia de piercing, né, e tal. A Rosanna Arquette, quem não sabe, inspirou a música Rosanna do Toto. É verdade. Bota na Continental pra ver a Rosanna. Já fica na dúvida. Rosanna, não, é verdade. O Toto de 32 que tem África. É verdade, ela inspirou mesmo. Mais clássicos do Toto. Eu só falando isso que eu li esses dias. Além do África, Rosanna e Hold On Me. São essas 3 músicas. E fora milhões que eles gravaram pros outros. Eu acho que a gente tem que... É difícil seguir a cronologia do filme, mas pensa que uma das cenas fantásticas, o personagem do Travolta, que é... O Vincent Vega. Ele tem que levar a esposa do Marcelo, do chefão dele. Pra se divertir de noite. Ele tem que dar uma volta com ela. Dar uma volta. Daí mostra... Ô, Chico, só mais uma piada. Você não tá fora de hoje mesmo. Meu Deus. Então tu vai pro stand-up do péssimo stand-up. E daí mostra aquele carro intencionalmente forjada, aquela cena da imagem atrás, com anos 30. No ar, né? Que os caras falam assim, tinha o Humphrey Bogart, garota, vamos para onde? Cara, ele fez de propósito, não foi tosco. E ele leva fez de propósito, leva numa danceteria. Que era uns 50, né? Volta, ele faz uma paródia de si mesmo. Não, mas o Quentin Tarantino chegou pro John Travolta, dizem, chegou, o Travolta, tu vai fazer o filme? Fácil e tal, porque tô fudido mesmo, né? Que eu tava falando com bebês que falantes, o que eu vou fazer, né? Então, cara, mas é o seguinte, tu tem que dançar, cara. A gente quer ver dançar, né, cara? Daí ele, mas você precisa, é meio forçado. Não, tu vai dançar. Daí eles... E o Tarantino ele chegou... Quando ele contratou outra volta, né? Que eles vão num bar temático, né? Sim. Só que ele... quando ele contratou outra volta, ele falou pra ele, cara, tu precisa dançar no filme. E tu precisa... Tem uma cena... Como tu falou, tu tava meio no ostracismo e tal, né? Então... Mas, cara, eu quero te ver dançando, né? Daí acontece aquela cena clássica. E o mais incrível é que ele faz uma gozação de si próprio. Sim. Ele tá gordo no filme, né, cara? Sim. Esse rabo de cavalo ridículo, né? Sim, não. Daí ele faz aquela dancinha com ela, que é uma das coisas mais bacanas do filme. Eles dançam um twist, é um bar temático anos 50, né? Isso é um bar temático onde tem sósias do Marilyn Monroe, tem sósias... do Buddy Holly, né? Buddy Holly, que é o Steve Buscemi. Nelson, né? Que é o garçom, né? Quem não sabe, o Buddy Holly era um dos roqueiros. Sim. Famosos anos 50. Os primeiros a usar óculos. Isso, E daí ele leva pra aquele bar. No bar, assim, aí eles sentam no carro, não sei mais de carro. Ele escolhe tal carro e tal. Isso, cada mesa é um carro, né? E aí uma turma, ela pede pra tu ver com a inflação, né? Ela pede um milkshake de $5. E era caro. Ele ficou apavorado, né? Ele ficou apavorado. Porque não tinha drink, você não tinha bebida alcoólica pra vender lá, né? Ela ficou assim, qual o sabor de um milkshake de $5? Milkshake de $5. Daí ele toma um gole, né? Daí em determinado momento tem o concurso de dança, né? Daí ele chama, e aí eu montando, tô pra festa, né? E ele tá comigo, ele vai ter que ir junto, né? Daí eles vão lá e daí ela se auto-inscreve e vão dançar junto. Daí ele mostra os pés dela, realmente ela tira o sapato pra mostrar o botacoso nos pés dela. E essa dança que eles fazem, né? Isso aí é tirado, cara, só pra quem viu o seriado
Batman. Fantástico. O Batman dançando com dançando com um concurso, né? dançando com a mulher gato. Fantástico isso, né? Cara, Isso as referências, o chamado Easter eggs do Isso, Tarantino, é. é uma coisa, cara, é muita coisa. É E muita eles pegam um coisa. twist, na verdade, só com uma música do Chuck Berry, né? Que é a Never Can Tell, uma coisa assim, acho que é, né? E é muito legal aquela cena, né? E tal, eles dois dançando ali. E eu acho que eles acabam ganhando o concurso. Vamos citar o Batman, né? O Batman é o Batman dos anos 60, que será do Adam West Adam West e o Burt Ward. Sim, E quem fazia a mulher gata era a Julie Newmar. sim. Né? Sim, aquela que eles caminhavam subindo parede, que eu achava a coisa mais incrível. Sim, isso, né? Que era, como é que pode alguém subir parede assim? Depois tu aprende Sim. que era de pé. Não, aquilo era fantástico, né? É. Aquilo era fantástico. Mas E daí a dança. vamos lá. E aquilo ali, tipo, a realização do Tarantino vendo o Travolta dançar Não, de e novo, é né? fantástico o respeito que o Vincent tem por ela, né? Pela esposa do chefe. Sim. E tu não sente tensão sexual nenhuma entre Sim. os dois. Dois Não, amigos saindo. e Ele era funcionário, tudo bem, mas ela queria que fosse que ele se sentisse como um amigo. Mas não existe. Não, até porque ele sabe que milímetro. o último cara que massageou os pés dela Foi jogado pelo terceiro não existe andar, um milímetro né? de passar da marca não, pro chão, né, cara? não, nem encosta. Quando ele leva ela pra casa, ela nunca tomou um drink. E ele fica nervoso. E ele vai no banheiro, né? ele fica no banheiro e fica assim, Poxa vida. cara, sai, toma teu drink e vai embora. Mas a gente não pode deixar de falar da onde surgiu o famoso meme do Travolta pra lá e pra cá. pra lá e pra Que cá. ela fala no interfone, Isso, é. pega não sei o que e tal. Daí ele, aonde? Isso Aí ele virou um meme famoso. É o meio famoso, né? É, do Travolta, né? Daí que ele tá no Isso é banheiro antes e da ela festa, isso é antes da festa. ele vai no banheiro e ela vai experimentar uma droguinha, né? A droguinha Tava que no o Eric bolso dele, né? que o Eric Porque ele deu o Stoltz casaco pra ele, ela, né? como um cara educado, ela sentou ouvindo uma música e sentiu. Quando Quando ele volta do banheiro... e a música é famosa. Hoje overkill, né? Girl, you will be woman. Sim. Cara, e Aí a virou gente vai clássico, falar da né? trilha sonora do E filme. virou que é um clássico fantástico, ali, né? E ele chega daí, cara, daí acontece uma overdose abismal da história da sétima arte, né? Vamos já os chavões sempre, né? E daí o que ele faz? Ele precisa falar com o trafi dele, né? Daí ele a Uma Thurman babando, sangrando, com os olhos virados e tal, e ele tem que levá-la, depois chega e destrói o carro, a entrada do... E ele com o celular, né? Sim, né? Tijolão, né? Tijolão, né? Que no Brasil tinha chegado, mas era 94. 94. Era pra pouquíssimo. Não. E aquela bateria que durava meia hora, E né? cara, e daí ele chega na casa do Eric Stoltz, deita a mulher no chão, e o Eric Stoltz fica, puta cara, né? Quem que vem trazendo uma vítima da minha droga aqui? Deu Tu vai resolver. Tem que resolver como é que Porque eles senão o Marcelo vai pegar nós todos. Todo mês da mão, né? E eles começam a ler uns manuais, né? De como fazer, né? Daí... O que eles acham? Adrenalina, né? Ele tava guardando a geladeira. Não, cara, e tu imagina que tu tem que achar aqui, ó. Exatamente, né? Aonde tem que o ser intervalo nas costelas e fincar. Eu me Como é que lembro- foi feita a cena? Ao contrário. O John Travolta ele puxa, daí depois que o filme é feito ao contrário. Pra ser preciso, Sim, né? eu me lembro que quando eu vi essa cena no cinema, e eu vi esse filme, eu vi o Pulp Fiction no Imperial. Aham. Eu me lembro que essa cena me incomodou de um jeito certeza, maneiro. cara. Sim. E revendo o filme, eu fiquei, pô, tem aquela cena. Eu comecei. Sim, o cara já sofre, né? Sofre por. Outra curiosidade do Tarantino, o Tarantino pensou qual o personagem que é você no filme, porque ele queria participar, porque ele gosta de participar, né? E daí botaram a ideia que ele poderia ser o traficante, né? Hitchcock. Não, ele poderia ser o traficante do... Hitchcock só passava, né? Isso não, sim, mas Tarantino gostava de falar. mas tem que Falar. aqui. Tu quer ser o traficante ou quer ser o cara que vai achar o lobo lá e tal? Daí chegou, não, eu quero ser o lobo porque aquela cena que eles botam a injeção de adrenalina na Uma Thurman, eu quero estar dirigindo. Né? Porque se ele fosse ator, né? Ele pensou, ele imaginou, ele queria estar fora da cena, né? Por isso que ele botou o Eric Stoltz. A cena ela é filmada quase do chão, se eu não me engano, né? Quase no nível da cabeça dela. E quando ele finca,
A mulher, e ele fica sentado e só olha assim, uma agulha desse tamanho assim, gigante, saindo né, assim do peito, né, cara? Incrível, E daí os dois vão pra casa naquele papo, eu não conto se tu não contar pro Marcelo, eu também não conto. Não, vira aquele segredinho interno dos dois. Porque E essa é a participação dela, isso que é fantástico, né, cara? Ela fez né? Uma participação. Só fez uma participação. Uma fez uma participação. Ela fez uma e a duas, né? E o... Não, aí o Tarantino perguntou, tu quer fazer mais uma participação? Aí ela, quero, então tu vai fazer o Kill Bill. Ah, sim, daí foi a participação. Ela fez duas participações, fez o 1 e o 2, né? Ali é outro filme que já tá fazendo 20... Aliás, Uma Thurman, ela casou com o cara do... Ela é casada com o cara... Pô, como é o nome do aquele que com a Julie Delpy em Paris, como é que é o nome do filme? Não sei, cara. Ethan Hawke. Ah, com Ethan Hawke. Ela tem Uma Thurman e o Ethan Hawke, eles têm uma filha que, pra quem não sabe, tá no Stranger Things. Que é a guriazinha que trabalhava na lanchonete, que os caras. E ela é a guria lésbica do Stranger Things. Que é a filha da Uma Turma do Ethan Hawke. Que legal, cara. Que bacana. Ethan Hawke, maravilhoso. Só pra dar uma... Mas Tá, vamos continuar, porque a gente não sabe nem como chegar na história. Não, Qual é o aí próximo passo corta e vem o Bruce Willis. O boxeador, né? Que é o Butch, né? Que é o Bruce Willis, velho, de guerra lá e tal. Já subindo sua careca. Ele subiu careca já no Duro de Matar. Ele tinha que perder aquela luta, né? Porque o Marcelo tinha passado pesado, né? Só que ele... Matou. Só que, na verdade, ele também tinha um famoso relógio que o Christopher Walken aparece, né? Ele ganhou a luta, mas enfureceu o Marcelo, e daí ele vai fugir. Mas o relógio anterior, né? Só que quando ele tá no vestiário, ele começa a se lembrar da história do relógio. Do relógio, que perdeu no Vietnã. E o Christopher Walken vai entregar o relógio. Isso, e daí ele tava em casa, ele tava em casa da TV, e chega o Christopher Walken, e aí... Uns 7 anos depois, quando ele morreu. Isso, aí o Christopher Walken comenta com ele... relógio de família, né? Relógio, deixou pra ti. Como é que o Christopher Walken guardou esse relógio no ânus? Ele guardou entre nádegas durante... Não, o pai guardou. Quando o pai morreu, 2 anos depois. Quando tava morrendo, ele deixou o relógio pro Christopher Walken, que falou pra... Olha, serve pro meu filho. Aí o Christopher Walken entregou, colocou o relógio no ânus. Ele botou ali, exatamente. E daí, tipo, ele começa a refletir, né? Quando ele tá no vestiário. Pô, que merda que eu sou um filho da... Eu vou me vender, né? Não faço, daí não. Só que ele acaba... como apostaram também a conta que se ele perdesse, a aposta ia ganhar toda dele. E assim, tem um filme no ar, que eu não me lembro o nome, se é Punhos de Campeão e tal, que o Tarantino pegou disso aí. Que é um cara também que o cara é exatamente a mesma história, cara. O cara, ele tinha que vender a luta, não vendeu, mata o cara no ringue, ele pula, exatamente quando ele pula, e pega uma taxista. Uma taxista e a taxista. Aquela cena da taxista é totalmente tosca, né? O carro exatamente chega uma homenagem aos filmes dos anos 40, né? E eu vi no rádio, fulano já tal, matou não sei o que e tal. E ele acaba matando o cara no ringue, né? E pega uma taxista e acaba pegando o táxi com ela. Olhando do Lauro, como é fácil achar táxi nos filmes americanos? Claro. A pessoa sai... Nova York nem tanto, né? Só que Nova York, os caras se perdem, tem que brigar pelo táxi, tem que jogar, né? Então, Yellow Cab... Depois de horas... mas depende. O cara numa rua deserta, imagina aqui nessa rua para o cara passar um táxi para esperar até 7 da manhã, né? Nunca. Não me lembro de fazer um táxi aqui. Não, tá, e o Bruce Willis, ele foge, volta, ele tem que sair da cidade. Sim, você também, né? Ele sacaneou o gangster da cidade. Que perdeu milhões, né? Milhares de dólares. E tá puto da cara com ele. Ele volta pra casa e encontra a Maria de Medeiros. A Maria de Medeiros, que é uma doce, né? Um docinho, ela toda ingênua, toda... até idiota, né? Dizer assim, tipo, ela fala um papel de idiota, né? Ali ela fala um papel de inocente. Porque é inocente demais, né? Mas é engraçado, né? Fecha bem na questão... Não, mas eles já não estão em casa, ele encontra ela num ponto de encontro, num hotel. Não, claro, porque a casa dele já tá tomada pelos caras, né? Com certeza, né? Tanto que E o que aconteceu com ela? O que ela fez, gente? O que ela fez de errado? Ela pegou as coisas mais importantes que tinha que pegar,
levar pro esconderijo. Só que tinha um canguru que tava o relógio. E ela Só que esqueceu do relógio. Esqueceu do relógio. É, o Bruce Willis E o faz. Bruce Willis, ele, com todo o amor querendo matar ela, né, cara? Ele explica pra ela como era importante. Ele resolve ir até em casa pegar o relógio. Ele pegou o relógio, né? Mas Marcelo já tinham mandado o Vincent e... Não, o O Marcelo Vincent e o Vincent. Não, ele mandou o Vincent Vega. Mandou o Vincent Vega. É. E o Vincent Vega depois Mas daquela tem noite, uma né? cena que eu percebi depois, ouvindo dicas. Bruce encontra Marcelo na estrada, Na esquina. na esquina. Marcelo estava levando 2 cafés na mão. Quando o Bruce chega em casa e começa a fazer barulho, por que o Vincent que estava no banheiro não percebe? Porque ele acha que o Marcelo voltou, porque os dois estavam fazendo campana na casa. Sim, isso isso é é isso. tipo coisa que só Claro porque- que só... é. Não, esse é o tipo da coisa que só porque eu vi um cara que não. esmiuçou muito, falou sobre o filme, mas é fantástico. É que nem aquele Sim, cara claro. que contou claro. que o filme Não. tem só deixa o Claro, filme, deixa. o filme não, o filme tem 265 vezes a palavra fuck. É um E cara que niga. contou. E niga. A Niga deve não O ser Niga mais- tem muita. não. Tanto que o Tarantino ele foi às vezes foi acusado de racismo porque fala muito niga. Niga. Mas eu só Não, que eu comentei com vocês, cara, Mas é. o cigarro Red Apple que tem no filme, depois no Django se usa no Drink no Inferno, nos 8 Dias Sim, da Armadilha sim, Hollywood, sim, Red Apple, Hollywood, o cereal Fruit Loops, preferido da infância do Quentin, então muita referência. Essa referência ele sempre usa as mesmas referências dos filmes dele. Isso aí é uma coisa incrível, né? E consegue injetar e fica muito bacana, né? Não, e negócio, tu tá curtindo a presença do Vincent no filme, curtindo, daqui a pouco o que acontece, cara? Ele sai do banheiro na casa e o Bruce Willis já chega. Só que o cara tava tão despreocupado que ele deixou a metralhadora. Eu já tô com o Vincent Vega no banheiro também, né? Ele tava depois dali. Lendo um gibi cagando, né, cara? Tá sempre cagando, né, cara? Depois o cara passou com uma turma, então, né? Deve ser foda, né? Tu tá falando das milhões de referências do Tarantino, né? Que é sempre uma característica de qualquer filme que ele faz, né? Ele é um cara, ele é metódico, né? Talvez seja por isso que ele é um dos últimos grandes diretores, né? Dá pra dizer, né? Autorais, né? Porque ele é um diretor autoral. Né? Autoral e usa, por mais que ele pega todo esse liquidificador de referências, mas ao mesmo tempo ele consegue fazer filmes originais, né? E até hoje, né? E são... tosse. Que o Tarantino, ele virou marca. O Woody Allen, Tarantino, Almodóvar. A gente quer ver os filmes dos caras, né? Tem gente que gosta do Christopher Nolan, eu não gosto do Christopher Nolan, mas são filmes que o cara... Opa, o novo do Allen, novo do Almodóvar, novo do Tarantino, a gente quer ver, né? Do Spielberg, né? O Spielberg já tem tantos filmes, né? Mas a gente sempre quer ver o novo. Mas sempre quer ver novo. São diretores que são marcas, né? Os filmes são marcas. E o Tarantino... E é engraçado, um cara que surgiu nos anos 90, né? E quando foi ele, era um estudioso empírico do cinema, né? Não era um cara que fez faculdade de cinema, que estudou clássicos, né? E assistir filmes, né? Era um rato, pegava muita coisa, né? E muita coisa, e ele sempre foi, né? Só que depois tem, tipo, outra cena que é bacana do filme, que pós ali da luta, não, esqueci completamente. Vamos ver o desfecho do Bruce Willis. O Bruce Willis tem que pegar o relógio dele, né? Sim, tá, ele pega o relógio, volta... Ele descobre que a menina, ele volta pro carro e ele vai pra casa dele, que é uns condomínios baixinhos, assim, 2 a 3 andares. Ele vai lá, né, e chega, tu falou da cena que era pra ser 2, né? Só que ele chega lá e, pô, mano, tá limpo, né? Não tem ninguém aqui em casa e tal, né? Chega lá, pegou o relógio, barbada, né? Só que ele vê um... Ele tava com fome. Ele mexe nos armários, ele faz barulho. Aí tu pensa, que erro de continuidade, como é que o outro não ouviu? Não, o outro achou que o colega dele tinha voltado. Porque o Marcelo queria resolver por conta. Aí é que tá o sangue nos olhos do gangster. Ele queria resolver pelas próprias mãos. Por conta, né? Daí, cara, quando ele tá ali com a arma na mão, olhando, o que é isso? Abre a porta do banheiro e sai de onde ela volta. Com uma revista na mão. Daí o cara fez uma cara... Sai com uma Pulp Fiction. Uma Pulp Fiction. O cara sai com uma cara... Que ironia, né? E já toma 2 balaços que já volta pra patente rapidinho, né? Ele já volta e acaba ali a saga do Travolta no filme. É.
Porque na verdade o final já tinha acontecido, né? Isso. Mas a gente vai falar depois. Só que daí ele, pô, matei, vamos embora, né? Só que daí ele dá um azar de encontrar o Marcelo, né, com o café, né? Ele falou que tava buscando. Né? Essa cena aconteceu também de parar assim e ver uma pessoa-chave em psicose também. Isso. Exatamente. Do Tarantino, né? Ela sai, né, e encontra o chefe Ele dela. tá indo, quando chega na esquina, Ele para na sinaleira, cara. Sinaleira. Daí o Marcelo tá caminhando, daqui a pouco a visão periférica dele. E ele atropela o Marcelo. Atropela, assim, daí já começa a ficar louco. Daí começa a fazer um homem, né? Daí começa um tiroteio Daí é o maior absurdo, absurdo né? do mundo. É. Eles conseguem entrar numa loja de armas, né? Não uma loja de arma. É aquelas lojas de... É tipo um penhores. É um tipo de penhores. É a casa de penhores. De Só que eles têm um azar. Só que eles têm um azar que é um grupinho de extrema direita. Depravados e sadomasoquistas, né? Tu olha na Racista, porta, tem uma bandeira. tem a bandeira dos confederados na entrada. Os confederados. E daí o que acontece? Dois caras totalmente tomaram porrada, sofrendo, ensanguentados e tal. São presa fácil, né? Daí até tem. O Tarantino sempre apanhou, né? Que falava que era desnecessária aquele tipo de cena. Mas vamos lembrar de um filme de 72 chamado Deliverance, Amargo do Pesadelo. Tem muita. outra influência que ele pegou, né? Sodomia também. Que ele pegou, os caipiras simplesmente curravam os pessoal da cidade, né? E ali foi mais ou menos isso aí, pegou, principalmente, fizeram um Unidunité, né? Que é uma cena forte até, né? Vai ser tu. Não, e me explica aquele cara que tá com aquela roupa sendo masoquista. Ele é um escravo, Sim, né? escravo. É pra mostrar o extremo. Isso, é a o baixeza deles. Eles tinham dentro de uma caixa E os caras ficavam uma pessoa magrinha toda com couro e com uma coleira. uma coleira. Uma coleira sabe? e tinha que ir pra assistir. Era o extremo sadomasoquismo. Não, sadomasoquismo Isso, total, ele tá com um compensador, né? Não, e daí enquanto amavam o Bruce Willis de um lado, o cara curra o Marcelo do outro. Só que o Bruce Willis consegue se desvencilhar, né? E escapa. Escapa, só que ele pensa, né? Vê o sofrimento do cara, né? E dá aquela coisa meio que de bom filme, né? Tipo, cara, vamos salvar o meu algoz, né? Isso, É aquela coisa do Hitchcock, tu pega ou não pega a mão, né? Do Intriga Internacional. Ou então a história né? do leão e do espinho, né? Sim, o que tu faz? Sim, do ratinho. Que ele né? viu o sofrimento do cara e pensa, pô, eu tô com um trabuco aqui. Já derrubei um. Não, ele não tinha nada. Não, tem uma espada. Ele acha uma katana. Ele consegue curar. Ele chama uma técnica de beisebol. Não, mas ele poderia... Acha como é que é, um troço de... porque os caras estão entretidos ali no meio daquela cena, né? Um tá olhando e o outro tá currando. Daí ele pega uma katana e desce. Quando ele desce, o Marcelo vê ele chegando, né? Com uma bola, aquelas coisas de sado mesmo, amarrada na boca e na... Sim, e né? atrás. E sofrer, meu Deus. E ele pega e faz a limpa, mata um e o outro ele deixa pro Marcelo cuidar dele, se divertir. E a mesma história que ele tem com a Uma Thurman. Ele chega pra... É Mia, né? Uma Thurman, Mia. Uma Thurman. É Mia, né? O personagem dela. Não sei se ela mioça... Eu não acho que é Mia. Tá, daí tipo, ele chega... Fica entre nós. Ele diz, nós estamos bem? E o Marcelo, sim, estamos. Mas nunca mais vai falar sobre isso. Tu vai sair dessa cidade. Porque o cara foi estuprado, né? O medo da cidade. Não, exatamente. Vira o mesmo segredinho. E a maior recompensa que o Bruce Willis podia ter ali era ir embora em paz mesmo. Ele pega a mulher dele, pega o relógio dele. Pega a moto. O relógio foi durante dele, pega a moto e vai embora. O relógio passou anos, né? E assim a história do Bruce Willis também é muito breve no filme, né? E aí volta pra... Quando o Bruce Willis pega a Maria de Medeiros, pega a moto, estamos embora. A moto que ele roubou do policial, né? Que era o sadomasoquista. Isso, não era sadomasoquista. O policial ela fala o nome da moto, o modelo da moto. Não, ele fazia parte do grupo. Não, mas não era sadomasoquista. O policial e o cara não eram sadomasoquistas. Eles eram estupradores, né? Sim, mas era sador também. Não, sador o cara gosta de sofrer. Mas acho que era todo sádico joguinho, é o que machuca. Masoquista é o que gosta de sofrer. Eles eram sádicos. Não, mas só que tinha um cara lá que ele devia ter todo no jogo uma cena. Eles não eram sadomasoquistas. Fora a etimologia, mais por ficha.
A partir daí volta pro Vincent, né? Aí volta pro. Não, aí tem a cena. Não, só que Só que o que acontece? Volta pra cena do rapaz que tava. Sim. O único sobrevivente do tiroteio. Né? Do tiroteio. Não, a gente não explicou o tiroteio. Enquanto tá o Samuel Jackson e outra volta na sala, conversando com 2 algozes e um outro que era olheiro deles, sai de um quarto um cara e. Dá 20 tiros. Esse aí é o irmão da. É o que ele morreu de AIDS anos depois. Te lembra, vocês viram aquele filme com. Putz, eu tô falando com a Drew Barrymore, que é o cantor de casamentos. Guarda Sandler. Acho que eu sei. Que tava sempre fantasiado de Boy George. É o irmão dela. É o irmão do cara que tenta matar os caras. Isso, né? Tá, mas só que tipo, acontece assim, é praticamente um milagre, que o cara dá não sei quantos tiros e não acerta nenhum dos dois, né? Daí os dois só viram que deve tentar cagar a cena se está aparecendo ou não na câmera e o clima pode botar. Daí eles liquidam o cara. Só que o Samuel Jackson tem uma epifania religiosa, ele né? atribui aquilo ali a um milagre e vocês deixaram de ser bandido. E fora que ele fala sempre do Ezequiel, daquele trecho da Bíblia do Ezequiel. E é mentira, né? Na verdade não é bem assim que está escrito. O versículo do Ezequiel, depois o mesmo versículo, ele tá na frente de uma lápide no soldado invernal e o versículo tá escrito na lápide. Cara, é incrível essas referências, cara. Mas dizem que não é bem assim que tá escrito no versículo, né? Foi uma coisa bem tarantinesca, né? E ele... o Tarantino cometeu ali, pelo menos, uma das únicas gafes que eu acho que ele cometeu em continuidade, que quando eles entram a parede tá furada. E depois a parede fica limpa, e depois a parede tá furada de novo. Não é um erro de continuidade total. É um erro feio mas que... Por que passa isso, gente? Um filme custou 9 milhões e... Outra coisa, custou 9 milhões e 100 milhões só de bilheteria sozinho. Né? E tu pensa que horror... Cara, é muito caro refazer uma cena dessa com uns caras desses. Daqui a pouco passou, na hora da decupagem, eles estão lá fazendo, daí que eles veem, cara, os caras já estão fazendo outros filmes, cara. E daí, pós isso aí, tipo, ele começa a ficar... digamos, pirado com essa questão religiosa dele. Mas não podia fazer mais uma tomada? Só que eles têm que... Mas é que tu não sabia que... Não, chega. Uma turma não está mais no filme. Né? Só que daí eles chegam depois... Não, depois eles pegam o cara que... como é o nome do menino que eles pegam lá e tal. O olheiro deles. Daí é umas coisas mais bizarras, né? O cara vai falar com a arma apontada pro cara e dá um solavão. Pá! E o Travolta se vira aqui, e aí, não quer uma não sei um café. E ele ele faz um caco, ele fala uma frase que não estava no roteiro, o Tarantino adorou e ficou. Daí eles vão pra casa do Tarantino e resolver. O Tarantino tá com chambre, tá com... A mulher dele é enfermeira, né? O Tarantino tá com uma... Não é chambre, roupão. É um roupão. E por baixo do roupão ele tá com a camisa da primeira revista que entrevistou ele na história. O cara era muito... A primeira revista que que entrevistou ele na história, e ele homenageou a revista com o logo da revista. O cara é incrível. Não tem, cara. O cara é incrível. É muito legal. Incrível, né? Eu vou fazer uma propaganda aqui, cara, que eu acho que quem é bom merece. Sigam Sessão Nerd. Aquela 40 coisas que vocês não sabiam sobre o Pulp Fiction. Tantas coisas que você não sabia, o que você não sabe. Cara, é muito bom. O cara se dedica a fundo. Sessão Nerd. Erros que vocês não viram. Qual era a mensagem real de um filme. Sim. Te faz pensar, tu pode concordar ou não. Mas essa dos easter eggs, pra mim, é fantástico. Tudo isso do Peixe eu peguei lá. Sim, eu vejo. E tipo assim, eles precisam do Tarantino, o personagem Tarantino, pra limpar aquele carro e dar cabo naquele cadáver, né? Porque, como tu falou, vocês falaram o extremo da violência. O cérebro do menino, ele ecoa por sujou todo o carro, pra trás, pra frente, porque ele tava com uma 45, ele tava com um canhão. As roupas dele explodem. Ele deu um tiro dessa distância no rosto de um jovem. Não sobrou nada. E cara, querendo ou não... Tanto que eles falam assim, um cadáver sem cabeça nunca... E sem cabeça mesmo. Tu tem que solucionar, tu tem que resolver o problema. E daí como é que faz pra resolver isso? Chama o Wolf, né? Que é o Harvey Keitel, né? E outra grande homenagem que ele faz com os maiores mafiosos da história dos cinemas, né? Do cinema, né?
que é o Scorsese puro, né? Taxi Driver? Taxi Driver, Caminhos Perigosos, tem milhões de filmes que ele fez maravilhosos, o Harvey Keitel. E ele chama o cara e faz o trabalho do Wolf, né? Que é o cara que resolveu os problemas, né? E o Wolf é engraçado. E tem uma cena que eu acho genial, que é que ele tá olhando pro carro todo sujo. Do nada. A espiritualidade do Tarantino, do Roger Ebert, que escreveu. Pessoal, tal. Fulano, me traz um café. Sim, é tipo a última coisa que o cara vai pensar é pegar um café. O miolo do teatro. Mas é a última com creme. Mas pensa que um ser humano normal é a última coisa que ele vai pensar é pegar. Me vê um café e não sei o quê. Não, o cara é especialista. É uma pessoa que viu tudo. É especialista. Não, e aí o Vincent Vega, ele chega, vocês pegam isso, fazem aquilo, vai e o Vincent. Como assim? Não. Mas vem cá, não. Aí o Vincent Vega se nega a fazer porque ele. O Wolf tem que pedir por favor. Daí ele dá uma. Não, dá uma invertida, né? Então vocês deem um jeito com esse corpo aí. O Wolf chega, que é o Harvey Keitel, vocês têm 40 minutos pra fazer, limpar o carro. Antes de chegar a mulher do. Quem fez você pega. Aí você vai lá e pega o cobertor pra ver se é escuro. E aí é o clássico, depois que eles limpam todo o carro, tá os dois dentro de uma piscina de criança, cara. Que provavelmente era o filho do casal, sendo lavado os restos de cérebro e crânio deles com a mangueira de jardim. E o Tarantino dando risada, porque ele devia estar dando risada mesmo, né? Pô, ele tomando o Samuel Jackson e o John Travolta, né? Porque daí umas roupas de, sei lá, sem camisa, sei lá, faculdade. Vai umas camisas da faculdade. Imagina, daí tu usa e abusa. Quantas vezes eles não fizeram algumas cenas dessas, né? Não sei se o Tarantino, eu nunca li sobre isso, se ele é um diretor de uma tomada só, duas no máximo. Às vezes os caras são meio preciosistas, né? Uma tomada, Chico, para. Onde a duas já foi. Uma turma. Só que... É apaixonado pela mulher. Daí, só que o incrível do filme é justamente que daí, depois, eles vão com aquelas roupas de surfista. Só voltar um pouquinho. A katana que o Bruce Willis usa vai ser a mesma que ela vai usar no... a mesma que ela vai usar. Ele sempre fez muita referência. Bom, cara, o Tarantino é um cara que recriou Los Angeles 69, cara, aquele filme era muito... Cara, ele que recriou todo... Qual filme? Era uma vez eu vi agora cara, de novo. Ele recriou foi o filme em que eu conheci essa figura aqui. A gente foi a primeira cabine que eu fiz na minha vida. Cara, é um dos clássicos. É um dos melhores. E o Robson também. Bastardos Inglórios eu vejo de vez em quando também. Não dá pra errar. Xoxaná! Mas voltando, tipo, e daí eles vão. O que acontece? Os dois com aquelas roupas da plateia, pegam outro o carro limpo e vão tomar um café, porque era cedo da manhã aquilo ali, né? 9 horas da manhã. A coisa começou às 7 da manhã, era 9h30 pra tomar café. Isso, daí eles foram lá tomar café, daí a Bunny e o Chuchu, né, que é o Tim Roth e a Amanda Plummer, estavam fazem aquele banzé e assaltam a lancheria, mas isso o Vega, né, vai pro banheiro, né, pra variar da famosa evacuada dele, clássica do filme, né. Daí o Samuel Jackson... Ele dá um monólogo de uns 10 minutos que ele ganha o filme também. Ele podia ganhar o Oscar de coadjuvante, né? Inclusive o Pulp Fiction concorreu a 7 Oscars, né? Ganhou o roteiro adaptado, né? Ou não, original, né? E ganhou, não sei se ganhou mais uma. O Travolta perdeu, o Samuel Jackson perdeu e o Emma Thompson perdeu. Só que naquele filme, ele não tinha, o azar dele é que ele teve 3 filmes, tinha 3 filmes ótimos concorrendo com ele, 2 filmes ótimos, que é o Forrest Gump e o Um Sonho de Liberdade, né? Daí é difícil saber quem é melhor, né, cara? E eu ainda votaria no Forrest Gump, porque eu sou mais Gump, né, que o Pulp Fiction. Mas o Sonho de Liberdade tem um filmaço. O Sonho de Liberdade também é com o Tom Hanks, né? Não, é com... Não. Tem Robin. Tim Robbins que... outro filme que eu revejo. Esses 3 filmes de 94 já valeriam um Oscar, né? Cara, daí ele dá aquele monólogo, daí tipo... Eu vi mais de uma vez. Ele tem aquela famosa mala, né? Daí ele mostra... Não vou mais ir. Nenhuma vez. Só duas Thurman. Mas daí naquele assalto final, daí ele consegue, eles recolhem as carteiras e tal, e eles abrem a famosa mala. E o que tinha na mala do Marcelo? Né? Ouro ou dinheiro. Ou, como tu falou, tem aquela testa alma, né? Eu escrevi aqui que é interessante. O que tinha na mala do Marcelo? A maleta é referência ao filme A Morte num Beijo, de 1955. É verdade, eles chamam de MacGuffin,
Que é essa coisa que tu não sabe. Te lembra de Ronin? Sim. Com o Robert De Niro, que barato. Claro. Tu nunca soube o que tinha na mala, né, cara? E é o que menos importa. O importa é o objetivo. Mas a morte e o valor do que ela tem, era uma radiativa, se não me engano, a morte do beijo. E eles falam de MacGuffin. É o nome que se dá quando um objeto é extremamente desejado e Só tu que termina o filme sem nunca saber o que é. E tu fica porque tu olhar tanto do Travolta no início do filme... Como revide, né? Mas ele tem pra estar virgem de 40 anos. E daí eu... o Chico hoje tá piadista, né? Ele pegou o filme mais sério pra te falar pra ser piadista. Mas o... Quanto cerveja? O problema é que é a segunda gravação do dia, já. Os aqui já se multiplicaram, né? Mas a questão do... Eu vou falar só mais uma vez. Se a turma deixar, né? Só que virou uma lenda urbana. O que tinha na famosa mala do Marcelos, né? A gente falou, diamante, ouro, a alma dele, né? A gente achava que podia ser a alma dele, né? Da mala do Marcelos, né? O que poderia ser, né? Podia ser ouro, podia ser uma coisa radioativa, um Césio 137, né? Podia estar em Goiânia. Podia estar em Goiânia, passando naquela época. Coitado de Goiânia, né? Teve essa taxa, né? Não, agora não vai brincar com a morte de alguém, né? O que tu acha? É que era piada. Valeu a piada? Esquece. Tá. Vamos falar da mala do Marcelos, né? A mala do Marcelos, o que você teria até ali? Tipo, era ouro, era um material radioativo, era uma coisa, ou diamantes, uma coisa que chama muita atenção, porque no início do filme o Vincent Vega, ele chegou, o Travolta, cagão, que ele cagou bastante no filme, ele abriu a mala e se apavorou e tal, e ninguém sabia o que era e tal. Tem uma teoria de internet, né, como o Kriber falou, vários caras que pegam essa que poderia ser a alma do Marcelos, né, que era... E o que aconteceu? Eles foram resgatar a alma do Marcelos que estavam naquela mala com aquela turma, e aqueles caras que estavam ali, que eles mataram, eram, digamos que, adoradores do diabo que tinham vendido a alma. E tanto é que uma hora que eles falam com ele pelo aquele celular tijolão, o Marcelos está de costas e está com um band-aid, né? Tem um curativo. É um curativo, um band-aid atrás. E tem uma teoria que diz que a alma se puxa da nuca, né? E tal, mas claro, o Tarantino dá risada com isso aí, né? Ele falou isso. Faça que você, né? Pô, meu telefone tá falando. E até o telefone não fica preocupado com a alma, né? Mas... dá pra entender que é um filme que a mala de menos, de tão grandioso que é o filme. Tão grandioso. E outra coisa que o filme é referencial. Eu defini muita coisa. Cara, desculpa essa comparação não for adequada, mas pensem. A gente falou de Fellini e dos personagens aleatórios. Sim. Olha toda a aleatoriedade que se liga nesse filme também. Só que a diferença do Fellini que eram atores desconhecidos. E o Tarantino, ele consegue veio... botar um Eric Stoltz, que fez filmes legais, usando Araquete, como... Esse é um mérito do Tarantino para os anos 90 em diante. O Samuel Jackson, John Travolta, uma turma... Fizemos o Bruce Willis, o Jamie, Christopher Walken, Bruce Willis, a Marisa Medeiros, até os coadjuvantes que ficaram muito bem. Amanda Plummer, o Tim Roth. Tim Roth é fantástico. Não, é muita gente boa, ele consegue botar muita gente boa e trabalhando bem e funciona. É um filme de ator total. Sim, esquecemos do... Agora estamos... Putz, Zack Driver aí, como é o nome dele mesmo, esqueci o nome do Wolf. O Harvey Keitel também, cara, falamos no programa. Mas cara, muita gente boa. Muita homenagem, ele conseguiu fazer. É uma celebração à arte. Exatamente, ele conseguiu juntar e de uma maneira que virou no futuro. Muito diretor começa a desconstruir filmes, né? É uma desconstrução de história, né? Ele começa de um jeito e acaba no outro. E acaba... O Cidade de Deus, que é um dos maiores clássicos do cinema, tem muito de isso. Começa a história lá e vai, vem e volta e tal. Muitos outros filmes americanos, norte-americanos e tal. O Walter White, a série que tem... Sim, o Breaking Bad, tem muito disso, né? Tem. Que uma cena aqui...
né? Ela vai puxar, na primeira temporada, vai puxar ela na quinta temporada. É como eu te falei, antigamente se usava flashbacks, aquela aí não, ele desconstruiu uma história, Isso, ele começa num jeito, acaba num outro e acaba unindo. O Howard Altman, que é um diretor que inspirou muito ele trabalha muito com histórias paralelas de atores, né? Short Cuts, Nashville, MASH, né? Isso, é. Só que uma das maiores influências do Tarantino, só que era um cara que ele fazia filmes mais retilíneos, né, e tal, né? Só que ele conseguia unir 17, às vezes tinha 18 personagens diferentes. Talvez foi uma das inspirações do Tarantino, Robert Altman, né? Inclusive até é bom vocês assistirem filmes do Robert Altman, que era um baita diretor. Os últimos dele foi Assassinato em Gosford Park, né? Que é um filme mais recente, que é muito bom, assim, 2002, né? Que já faleceu faz uns 10 anos, né? Isso. Mas o Tarantino, mas aí tá, a vantagem do Tarantino é o seguinte, cara, é o liquidificador de referências, né? Ele pegava, botava tudo ali, botava tudo que ele gostava. Desde filme comercial, a filme cabeça, a filme ruim, filme bom, botava no liquidificador, apertava e ia embora. Nada se cria, tudo se copia, né? Mas fazer de uma maneira competente. Fazendo uma maneira competente, ele sim, claro. Aí a gente como eu te falo, não é plágio. É referência. É plágio. E com o teu dedo não tem como tu não ficar bom. Então, tipo, eu acho que muita gente pedia que o Cinema de Peso falasse sobre o Tarantino merece, não só isso, mas assim, poderíamos falar sobre todos os filmes dele, né? Só que o Pulp Fiction eu acho que foi o filme eu acho que é o filme anos 90, o filme que definiu o cinema dos anos 90, sem ser frenético, sem ser absurdo, sabe? Ele conseguiu revitalizar diálogos. É um filme de diálogo, é um filme de ação, é um filme violento, é um filme ao mesmo tempo satírico. Arte, quando o cara vai botar a chave na fechadura, que fecha o plano ao extremo, assim, fica aquela chave gigante, assim. Sim, vai botar a chave. É fantástico. Porque tu não sabe o que vai acontecer, podia ter 200 caras ali dentro ali, pra te metralhar, né? A tensão. O filme é muito grande. A tensão é muito forte. É uma cena da overdose, né, que virou... Tu chegou a ver no cinema? Eu vi no cinema em 94, no Baltimore. No velho Baltimore. Eu acho que eu vi no Cacique. Eu vi no Imperial. Vimos todos no cinema, então. Mas eu acho que o Tarantino tá homenageado, o cinema de peso... Eu vi mais de uma vez. Não, eu vi depois porque uma vez no Blu-ray e coisa. Hoje tá impossível. Mas é isso, então acho que o Tarantino foi homenageado pro cinema de peso. E com certeza é um cara que merece muito ser analisado sempre, né? E Pulp Fiction, se você não assistir, pelo amor de Deus, assista esse filme, que é um filme maravilhoso. E tem que ser visto, revisto e... Mais de uma vez. Mais de uma, 2 ou 13, 14 vezes, né? Então vamos fechar o cinema de peso então com... Isso é cinema de peso. Um brinde a Tarantino, e o Tarantino nos fazer feliz por um filme tão maravilhoso como Pulp Fiction. E Travolta. Pessoal, valeu.